Então, aqui, para nós confeccionarmos o nosso macacão, eu vou usar o fio Charme, a cor é 2829 azul bique, agulha de crochê de 2,5, botões e marcadores. Então, esses vão ser os materiais que nós vamos usar neste vídeo de hoje. Então, aqui, para o tamanho que eu vou fazer, eu vou começar fazendo 44 correntinhas, que é o tamanho de recém-nascido, né? Até 3 meses. Então, eu vou fazendo as minhas 44 correntinhas. Lembrando que nós estamos começando pelas perninhas, tá? Aqui vai ser a barra da primeira perninha. Então, eu vou fazer as minhas 44 correntinhas e já volto com vocês. Então, aqui eu fiz as minhas 44 correntinhas. Aí, eu pego o meu fio pra não torcer. Venho aqui na primeira corrente. E vou fechar fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma, pra ficar direitinho. Aqui, eu vou subir 3 correntes. Vou laçar o meu fio. E vou vir fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Opa. Aí, aqui eu vou fazendo ponto alto em cima de cada correntinha, até eu chegar nessa última corrente, e já volto com vocês. Então, aqui, eu finalizei fazendo os meus 44 pontos altos, e eu vou vir, fechei aqui na terceira correntinha, agora eu vou vir aqui por baixo desse ponto. Vou laçar o meu fio, vou subir aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntes e aqui eu faço o meu primeiro ponto barra. Então, o primeiro eu fiz pela frente, o segundo eu vou vir por trás. Então, aqui eu vou seguir fazendo os meus pontos pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, até o final dessa carreira. E eu já volto com vocês. Porque esse aqui, lembrando que a gente tá começando o macacão pelas perninhas. Então, na verdade, aqui é o punho da parte de baixo. Então, a gente vai fazer uma perninha, depois vamos fazer a outra e depois emendar elas. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei no meu último ponto dessa carreira. Eu vou vir aqui nessa alcinha e vou fechar com baixíssimo. Ajusto bem, venho aqui por baixo, puxo meu fio, faço 2 correntes. E vou voltar fazendo a mesma coisa que eu fiz na carreira de baixo, que é um ponto pela frente, um por trás.
que aqui vai ser a barra do nosso macacão. Então, aqui, como que vai ser? Eu fiz essa primeira carreira de pontos altos, subi fazendo ponto barra, que é um ponto para frente, um para trás. Vou fazer 5 carreiras desse ponto barra, ou seja, aqui essa primeira é de ponto alto, eu fiz uma de ponto barra, vou fazer a segunda, depois a terceira, a quarta, até a quinta. Então, eu vou fazer essa carreira e já volto com vocês no início de cada carreira para nós não se perder, gente. Então, aqui eu cheguei no final da segunda carreira do meu ponto barra. Eu vou vir aqui nessa segunda correntinha e vou prender o meu ponto com um baixíssimo. Dessa maneira. E aqui, sempre vai iniciar a carreira dessa maneira, ó. Vindo aqui por trás, puxando o meu fio, faço um ponto e 2 correntes. Laço meu fio e venho repetindo. Se na carreira de baixo eu peguei o ponto pela frente, eu vou pegar o ponto pela frente. Se na carreira aqui eu peguei o ponto por trás, eu vou ir pegando por trás, pela frente, por trás. Então, eu já fiz 2 carreiras, iniciei a terceira, eu vou fazer mais 3. Essa que eu iniciei mais 2, fechando assim 5 carreiras de ponto barra. Então, como aqui vai ser só repetições, eu vou terminar as minhas 5 carreiras e já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei no final das minhas 5 carreiras de ponto barra, ficando dessa forma. Aqui vai dar mais ou menos 3,5 centímetros. Isso, 3,5 centímetros. Para esse tamanho que eu tô fazendo. Então, agora o que que a gente vai fazer? Vamos começar os pontos altos. Eu vou subir 2 correntes, vou laçar o meu fio e vou vir aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar no final da minha carreira. E daí, aqui a gente vai fazer 7 carreiras, sem aumentos nem diminuições. Então, aqui eu cheguei no final dessa minha primeira carreira de pontos altos, que eu fiz o último ponto alto aqui nesse espaço. E no começo da carreira, nós fizemos um ponto no mesmo ponto que a gente sobe aqui as 2 correntes. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer diferente. Nós vamos fechar assim, ó. Nós vamos vir na primeira alcinha, primeira correntinha ali, vamos fechar assim. Pra não ficar diferente, né, de como vai ser o corpo do macacão, a gente vai fazer assim, ó. Subo 2 carreiras, viro o meu trabalho, laço o meu fio e venho aqui, nessa primeira argolinha, né, onde tem, junto com esse ponto que eu subi, tá, gente? Ó, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Por quê? Porque, na verdade, como eu fecho daquela maneira ali que eu fecho na primeira argolinha do ponto, esse ponto aqui, a gente suprime ele quando a gente faz esse outro aqui no mesmo lugar. Ele não funciona como um aumento, tá, gente? Ele só tá ali para suprimir aquele que a gente sobe. Então, aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base,
E quando eu chegar no final dessa carreira, eu vou fechar minha carreira, vou subir, vou virar meu trabalho. E assim eu vou fazer por 7 carreiras. Então, aqui já é a segunda. E eu vou contar 7 carreiras dessa maneira, sem aumentos, sem diminuições, somente trabalhando desse jeito. Então, eu vou terminar essa minha carreira e já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei no final da minha segunda carreira, né? Fiz o meu último ponto alto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira. Eu vou vir aqui nesse primeiro pontinho e vou fechar minha carreira com um baixíssimo. Vou subir 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou virar meu trabalho e vou vir aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já fiz as minhas 7 carreiras, sem aumentos e sem diminuições. E agora, eu vou fazer mais 7 carreiras, aí essas vão ter aumentos. Aqui eu vou subir 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou virar meu trabalho e vou vir aqui nesse primeiro ponto e fazer um ponto alto. E assim eu vou ir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar aqui nesse final. O meu aumento vai ser aqui, no final, vai ter um pontinho de aumento só. E daí eu vou fazer 7 carreiras assim. Então, aqui eu vou fazer a minha carreira, quando eu chegar lá, no final eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer esse aumento. E depois é só repetir. Então, aqui eu cheguei no meu último ponto alto, né, da carreira. E aqui nós vamos fazer o aumento. Nós vamos vir aqui nesse pontinho, que é o primeiro ponto, que a gente subiu as 2 correntinhas, e vou fazer um aumento. Vou vir aqui nessa primeira argolinha e vou fechar minha carreira, dessa forma. Vou subir 2 correntes, vou virar meu trabalho e vou vir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui eu vou fazer, eu fiz essa primeira carreira com aumento, eu vou fazer mais 6 carreiras com aumento, todas dessa forma, totalizando 7 carreiras com aumento. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e eu já volto com vocês. Então, aqui eu terminei a minha perninha, né? Ela vai ficar dessa maneira. Com esse aumento, né? Então, a próxima perninha eu vou fazer exatamente igual. Com os pontos barra aqui, é só voltar o vídeo e fazer exatamente igual. Ela vai ficar com 15 centímetros. E é assim que vai ficar. Agora, eu vou fazer a minha outra perninha. E já volto com vocês para nós fazer a união dessas perninhas e continuar a parte de cima. Então, aqui eu finalizei as 2 perninhas, ficaram exatamente iguais. Eu vou vir aqui nesse último ponto. E aqui nessa última carreira a gente fez pelo lado de dentro, agora a gente vai ter que fazer pelo lado de fora. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse mesmo ponto
e vou vir aqui na outra perninha e vou entrar no último ponto que eu fiz, onde eu fiz o acabamento, né? A emenda da perninha. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma corrente para dar altura de um ponto e vou vir aqui, aonde eu inseri a minha agulha aqui e fiz esse ponto, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, que seria um aumento, né? Para começar a nossa carreira. Então, eu vou laçar o meu fio e vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar lá do outro lado, onde eu vou fazer a passagem, né? Dessa perninha aqui para essa. Então, eu vou fazendo aqui os meus pontos, um ponto alto para cada ponto de base, e já volto com vocês para nós fazer essa próxima emenda aqui, que vai vir por cima da próxima perninha. Então, eu já volto com vocês. Então, aqui, eu cheguei no meu último ponto alto, eu percorri toda essa carreira, né, da primeira perninha, e vou vir aqui, nesse ponto onde eu fiz a emenda, e vou fazer um ponto alto, ficando dessa forma. Aí, aqui, nesse primeiro ponto aqui, onde eu botei as correntinhas, eu vou fazer outro ponto. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vai ficar dessa forma. Então, aqui, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar nessa próxima emenda aqui que eu fiz, onde eu comecei a unir as duas perninhas. Então, eu vou fazer os meus pontos, e quando eu chegar lá, naquela parte, eu volto com vocês. Então, aqui, eu cheguei no meu último ponto alto dessa carreira, e aqui nessa emenda, eu vou fazer mais um ponto alto. Chegando, então, aqui onde eu comecei as correntinhas, e vou vir aqui nessa primeira corrente, nesse lacinho aqui de cima, e vou fechar com baixíssimo. E daí, vai ficar dessa forma. Aqui também ficou dessa forma. E agora, eu vou continuar subindo os meus duas correntinhas, virando o meu trabalho, assim, duas correntinhas, viro o meu trabalho, venho nesse primeiro ponto e faço um ponto alto, e assim eu vou percorrer sem aumentos e nem diminuições, fazendo exatamente o que a gente fez na perninha, né? Quando chegar aqui, a gente sobe duas correntes e vira o trabalho e continua fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, para esse tamanho que eu tô fazendo, nós vamos fazer essa repetição por... Eu vou medir aqui em média de 13 centímetros. Então, aqui eu vou vir fazendo as carreiras de ida e vinda, sem aumentos e sem diminuições, até
eu chegar na altura de 13 centímetros. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e quando eu chegar no tamanho que eu preciso, eu volto com vocês para nós fazer as diminuições e dar forma para o nosso macacão. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, aqui, pessoal, eu já cheguei nos meus 13 centímetros de altura, né? Aqui no meio da peça. E aqui, quando eu alcançar esses 13, pra mim deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Aqui nas perninhas, eu fiz 7 carreiras sem aumentos e mais 7 com um ponto de aumento. E daqui do cavalo até a cintura, deu 15 carreiras, que somou no meu ponto 13 centímetros. Então, agora, aqui eu vou fazer essa divisão. Eu vou pegar bem o meio da peça e vou marcar. Eu tenho que ficar com a mesma quantidade de pontos aqui atrás e aqui na frente. No caso aqui, eu fiquei com 54 pontos na frente e 54 pontos na parte de trás. E aqui, eu marquei, né, aqui a metade, e eu vou contar 7 pontos pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou marcar bem em cima do sétimo. E desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, essa é a parte da frente, é a que vai ficar os marcadores, né? Vocês já vão entender por quê. Então, aqui, agora eu vou fazer o cos. Então, aqui, gente, para ficar certinho a trama que nós fizemos desde o começo, né? Uma carreira pela frente, uma por trás, uma pela frente, uma por trás. Agora, para fazer o cos, a gente vai usar o ponto barra. Então, a gente vai vir aqui, ó, nesses dois primeiros pontos. Vou puxar, fazer um ponto baixo e 2 correntes. Vou laçar o meu fio e vou virar o meu trabalho. Aqui, eu vou continuar fazendo. Um pela frente e um por trás. Como eu fiz lá na parte de baixo. Aí, eu vou fazendo esse ponto no cós e vai ficar dessa maneira. Aqui, gente, eu preciso fazer uma contagem que eu comece do jeito que eu começar aqui. Se os pontos daqui da emenda até essa marcação aqui forem pares, do jeito que vocês começarem aqui, vocês vão terminar nesse último. Então, se começar por cima, aqui ele vai acabar por cima. Por que que eu preciso cuidar isso? Porque aqui eu preciso que esse ponto aqui fique por cima, para ficar esse detalhe aqui, ó. Para poder ficar dessa maneira, né? Então, eu preciso que esse ponto aqui fique para cima. Então, eu tenho que contar os meus pontos, né? Para ver de que maneira ele vai começar, que maneira eu tenho que começar ali para ver que maneira ele vai chegar lá. Então, eu vou fazendo aqui os meus pontos até eu chegar ali naquele primeiro ponto marcado. E já volto com vocês para nós fazer a frente, porque a frente dele vai ser um pouquinho diferente desse trabalho que a gente tá fazendo aqui
no cós na parte de trás. Então, eu já volto com vocês. Então, aqui, ó, como eu expliquei pra vocês, eu comecei pelo lado de fora, aqui, pegando esses dois primeiros pontos, né, que é a correntinha e o ponto alto da emenda do trabalho. Eu comecei pegando por eles pela parte de fora, e agora eu cheguei aqui no meu primeiro ponto marcado. Como eu tenho números pares nessa parte aqui da metade até o ponto marcado, aqui vai ficar bem certinho, ó. O meu último ponto foi por dentro, e agora eu vou vir aqui por fora. Venho por dentro. E por fora. Por dentro. E por fora. E chegando aqui, eu venho por dentro. E aqui, então, aqui, ó, aqui eu marquei no meio dos pontos, né? Aqui eu marquei em cima, porque esse é o meu sétimo ponto, contando desta marcação aqui. Então, vai ficar bem certinho, ó, porque aqui eu fiz por dentro. E ali no meu ponto marcado, eu vou fazer por fora. Ficando dessa forma. Ficou bem certinho, era esse o resultado que eu queria mesmo. Aqui no primeiro, depois da marcação por fora, né, por cima. E aqui no último, no sétimo ponto, por cima também. Então, aqui, eu já posso tirar meu marcador. Aqui eu não vou tirar ainda. Então, aqui, como que a gente vai fazer agora essa parte da frente? Essa parte da frente aqui, nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Porque o ponto do cós vai ficar só na parte de trás. Então, aqui eu venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Até eu chegar nessa próxima marcação aqui. Então, eu vou fazer os meus pontos e já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei no meu último ponto dessa parte da frente. Eu fiz ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui, vou laçar o meu fio e vou vir aqui nesse ponto que tá marcado. Eu vou tirar o meu marcador pra ficar mais fácil de vocês verem. Ficando dessa forma. Aí, aqui eu venho por trás. Pela frente. Por trás. E aqui eu vou seguir fazendo ponto barra até essa parte de trás aqui onde eu comecei. E o importante é que aqui fique direitinho, né? Os dois pontos fiquem pra frente, como eu falei pra vocês lá no outro lado, né? Que onde começa aqui, tem que terminar ali nesses 7 primeiros pra ficar bem certinho.
Então, aqui, gente, fechou certinho, ó. Aqui é o primeiro ponto do ponto barra, né, do cós. Um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo e um pra cima, que somou aqui os 7 pontos que vão ficar pra frente. Agora, eu vou seguir fazendo esse ponto barra até aqui, pra fazer a emenda aqui. Então, eu vou seguir fazendo os meus pontos e já volto com vocês. Então, aqui, gente, eu comecei a minha segunda carreira já. Eu vou vir fazendo o ponto barra até eu chegar ali aonde eu inicio o ponto alto sobre ponto alto. Porque agora ali vai ter uma modificaçãozinha aqui no final, que a gente vai começar a fazer diminuições. Então, eu tô na segunda carreira do ponto barra. Eu vou fazer os meus pontos até chegar ali no final e já volto com vocês para nós fazer as diminuições do nosso trabalho. Então, aqui eu cheguei no meu último ponto do cós, né, nessa parte do ponto barra, e eu vou fazer uma diminuição. Eu vou laçar o meu fio e vou vir nesse primeiro ponto, vou puxar ele e vou deixar ele inacabado. Vou laçar de novo, vou vir no meu próximo ponto, vou puxar ele, vou ficar com 3 alcinhas e vou puxar todas junto. Então, aqui eu fiz a minha primeira diminuição. E assim eu vou ir trabalhando agora ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar do outro lado, onde começa o meu ponto barra, para fazer outra diminuição. Ali eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui. Só que aqui eu vou ter que parar 2 pontos antes de chegar no meu primeiro ponto do ponto barra para fazer a diminuição. Então, eu vou ir fazendo os meus pontos e já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei nos meus 2 pontos antes do meu primeiro ponto do ponto barra, eu dou uma laçada, puxo o meu fio e deixo incompleto o ponto, dou outra laçada, puxo o meu fio e deixo incompleto o ponto e puxo as 3 alcinhas junto. Laço o meu fio e venho aqui no meu primeiro ponto do ponto barra. E assim eu vou ir fazendo essas repetições até eu chegar lá atrás na emenda e acabar essa carreira. Então, vai ficar dessa forma. Então, eu vou fazer os meus pontos até eu chegar aqui e já volto com vocês. Então, aqui, gente, eu cheguei no final da minha segunda carreira de ponto barra. Eu vou prender aqui na segunda correntinha o meu ponto com um baixíssimo. E aqui eu vou subir e eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, vou virar meu trabalho e vou seguir repetindo o que eu fiz nessa última carreira. Então, gente, aqui a gente vai fazer essas repetições e não esqueçam de fazer as diminuições aqui dos 2 lados. Para ficar uma coisa bem parelha, bem bonita, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui do mesmo tamanho que eu fiz aqui. Aqui eu fiz 5 carreiras de ponto barra, né? No punho da parte de baixo da calça.
Aqui, eu comecei a minha terceira carreira. Então, eu vou fazer 5 carreiras, assim como eu fiz aqui, pra ficar bonitinho, né? Ficar bem direitinho. E nunca esquecendo de fazer as diminuições dos dois lados. Então, gente, eu vou fazer essas minhas carreiras e já volto com vocês para nós fazer a parte da frente do peitinho do macacão, tá? Então, eu já volto com vocês. Então, aqui, pessoal, eu terminei as minhas carreiras do cós, né? E eu fiz 4 carreiras de ponto barra com aquelas diminuições aqui na frente. Aí, eu cortei o meu fio e agora nós vamos começar a parte do peitinho desse macacão. Aqui eu já posso tirar meus marcadores. E o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer assim. Aqui, como os pontos ficaram para fora, ficaram do lado direito, né? Então, eu tenho que continuar a trama. Eu vou fazer pelo lado de dentro agora. Então, eu vou começar desse lado aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou prender o meu fio aqui. Então, aqui eu prendi o meu fio no 7º ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou passar aqui por baixo, pra mim fazer da mesma maneira que eu vinha fazendo o ponto barra. Vou fazer 2 correntes, que eu vou dar uma ajustadinha. Vou laçar o meu fio e vou virar o meu trabalho. E vou vir fazendo normalmente. Os meus pontos pela frente. Oxi. Aqui vou vir fazendo normalmente, pela frente, por trás, pela frente, por trás, fazendo os meus 7 pontos do ponto barra, que foi o que eu marquei aqui pra frente. E aqui, agora, eu vou continuar fazendo as minhas reduções. Eu vou vir aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto inacabado, vou vir no próximo, vou fazer um ponto inacabado e vou laçar o meu fio e vou puxar os 3 juntos. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Dessa maneira. Então, aqui desse lado eu vou fazer da mesma maneira. Quando faltar 2 pontos para chegar nesse começo aqui do ponto barra, eu vou fazer uma redução, assim como eu vinha fazendo nas outras carreiras. Então, eu vou fazer os meus pontos, até eu chegar daquele lado ali, e já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei no meu último ponto, antes do ponto barra, e eu vou fazer um ponto inacabado, vou laçar o meu fio, vou fazer outro ponto inacabado, e vou puxar os 3 juntos. Vou laçar o meu fio
E vou vir aqui e vou fazer aqueles 7 pontos do meu ponto barra aqui no cós. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui vou subir 1, 2, 3 correntes, vou laçar o meu fio, vou virar o meu trabalho e vou vir aqui fazendo as repetições como eu fiz aqui na carreira anterior. Fico esquecendo, gente, de fazer as reduções pra ficar direitinho. Ó, aqui eu venho aqui, faço meu último ponto, fechando então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço meu fio, venho nesse primeiro, faço um ponto inacabado. Laço meu fio, venho no próximo e faço um ponto inacabado. E puxo tudo junto. E assim eu vou seguir fazendo até eu chegar aqui do outro lado. Então, gente, vai ficar dessa forma. Vou fazendo reduções para ele ir fechando no peitinho. E aqui agora, da onde eu comecei, para fazer o peito dele, eu vou fazer 6 centímetros. Contando desse primeiro ponto, eu vou fazer 6 centímetros. Então, essa vai ser a minha repetição agora. Eu volto, subo os pontos aqui, faço os pontos barra, faço as diminuições, ponto alto sobre ponto alto, faço a minha diminuição aqui, faço os meus 7 pontos barra, subo, e assim eu vou repetindo até eu fazer 6 centímetros. Então, eu vou fazer os meus pontos, as minhas carreiras, e já volto com vocês para nós terminar e fazer as alças, né? Fazer o acabamento dele e as alcinhas. Então, eu já volto com vocês. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu já fiz as minhas carreiras com os primeiros pontos, os primeiros 7 pontos com pontos barra, ponto alto sobre ponto alto, com as diminuições no começo e no final da carreira. E aqui somou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, eu vou fazer o meu acabamento. Eu venho aqui, puxo meu fio, faço 2 correntes e viro meu trabalho. E aqui, eu vou seguir fazendo ponto barra. Só repetindo, né, o que é pela frente, a gente pega pela frente, o que é por trás, a gente pega aqui por trás. Só que agora, quando a gente chegar no final dessa bordinha aqui, a gente vai continuar fazendo o ponto barra, que daí vai ser o nosso acabamento da parte de cima desse macacão. Então, aqui, vocês podem ver que eu
Fiz os meus primeiros pontos. E agora, como aqui ficou pra frente, eu vou vir aqui por trás. E assim eu vou seguir fazendo os meus pontos. Que vai ficar dessa forma. Agora aqui eu começo o acabamento, né? Que vai ser esse ponto barra nessa borda de cima também. E aqui eu vou terminar essa primeira carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, aqui eu cheguei na minha primeira, no final, né, da primeira carreira do acabamento, que ficou dessa forma. E agora, eu vou fazer mais duas carreiras iguaizinhas a essa de repetição. Vou subir aqui, vou vir fazendo os pontos que forem pra frente, eu faço pra frente, os que estão pra trás, e assim eu vou fazendo. Então, eu vou subir aqui, além dessa, mais duas carreiras, totalizando 3 carreiras de ponto barra. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e já volto com vocês. Então, aqui, eu cheguei no final da minha terceira carreira do ponto barra. Eu posso já cortar o meu fio. E depois eu arremato ele. Vai ficar dessa forma. E aqui, entre o gancho e a altura aqui do peitinho, tem que somar 23 centímetros. Então, aqui ficou exatamente 23 centímetros. Então, essa parte do nosso trabalho tá pronta. Agora, nós vamos fazer as alças. Então, aqui na parte de trás, parte da frente, tá pronto, é só arrematar, né? Aqui na parte de trás, nós vamos contar quantos bloquinhos tem desse ponto barra. E eu vou colocar um marcador bem no meio. Então, aqui eu tenho, aqui é o meio do meu trabalho, eu tenho esse aqui desse primeiro ponto que vai pra cima. Então, eu venho contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é o do meio e eu vou ter mais 12 desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que esse aqui corresponde ao primeiro, né, do peitinho. Então, eu marquei aqui e tenho 12 bloquinhos desse para cada lado. Então, eu vou contar 2, a partir desse do meio, eu vou contar 2 e vou marcar o terceiro, e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E aqui, eu vou começar a fazer as alças. Então, eu vou vir aqui, deixa eu tirar esse marcador. Eu vim aqui 1, 2, no terceiro ponto, e vou prender o meu fio. Aqui. Eu vou fazer 2 correntes. Vou laçar o meu fio e vou vir fazendo ponto barra. E aqui, eu vou fazer por 7
7 pontos, assim como a gente fez no começo de cada carreira. Aqui eu vou deixar aqui para mim arrematar depois. Como a gente fez ali na frente, em cada começo, né, dessas carreiras aqui, aqui nas alças vai ser a mesma coisa. Então, eu já fiz 3, 4, 5, 6 e 7. Que vai ficar dessa forma. Aqui, eu venho aqui por baixo, puxo o meu ponto, já faço meu primeiro ponto, subo 2 correntes, laço meu fio e viro meu trabalho. E venho fazendo. Aonde o ponto fica para frente, eu faço para frente, aonde ele fica para trás, eu faço para trás. E assim eu vou fazendo a minha alça. Ela vai ser toda em ponto barra. E eu vou subir esse trabalho até ele ficar medindo 24 centímetros. Então, aqui. Dessa forma. Então, aqui eu vou fazer os meus pontos, vou subir, ponto barra em cima de ponto barra, até eu alcançar os meus 24 centímetros. Então, eu vou fazer aqui o meu trabalho e quando eu terminar, eu volto com vocês. E no outro lado, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou começar aqui, porque eu vou vir aqui, vou prender o meu fio aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, gente, esse é o resultado do nosso macacão. Ele fica muito, muito lindinho. Esse é o resultado. Atrás ele fica assim. E essa encomenda eu fiz pra fazer conjunto com esse casaco aqui, que já tem o vídeo no canal. Então, esse é o conjunto. Esse ficou bem lindo também. Eu vou deixar um card com a videoaula dessa blusinha. E esse é o de hoje. Então, se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, curta, comenta meu vídeo, compartilha, para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.